Oi, Ana Cristina. Olá. Oi, Andréia. Vocês estão me ouvindo bem? Faz um sinalzinho. Saudade. Estava sumida, Andréia. Você está me ouvindo bem? Obrigada, Cris. Isso aí, ó. Galera do coraçãozinho, vamos lá, botar coraçãozinho, subir essa live, destacar ela. Um assunto muito interessante. E vamos colorir a nossa live de coraçõezinhos. Oi, Juliane. Ah, que bom que tá bom. Que às vezes o áudio fica ruim, aí já viu, né? Oh. Então, vamos lá. Aí, Juliane, Cris, vamos dar os coraçõezinhos. Pode ser coloridos, bastante coloridos. Vamos deixar a vida colorida. Precisamos, né? Nosso convidado já está aqui. Ele também é como eu. Nós somos pontuais. Ainda bem que somos iguais. É. Isso, gente. Bastante coração. Eu vou esperar só mais dois minutinhos para chamar ele, tá? Até porque a gente pensa que não, mas uma hora passa voando, né? Escila! Tudo bem, Escila? Ai, os coraçõezinhos são tudo de bom. Fica mais bonito. Então, vamos esperar o pessoal entrar aqui. Oi, Denise. Tudo bom? Saudades. Cíntia. Muito bom ver vocês por aqui. De outra forma, mas é muito bom, com certeza. E vamos lá nos coraçõezinhos, tá? Esperar só mais um minutinho aqui, vou chamar ele porque a hora vai voando. Sejam todos bem-vindos. Olha os coraçõezinhos, hein, gente? Vamos animar essa live. Alô, Mes- Claudinha. Oi! Namastê. Tudo bem? Oi! Tudo bom? Tudo ótimo. Eu tô aqui insistindo com a galera, brigando com os coraçõezinhos. Manda coração. A gente gosta muito E de ó, coração. gente, viu? Coraçãozinho, vamos dar bastante coraçãozinho. E aí, Cris? Sejam todos bem-vindos. Jorge, você como eu, pontual, entendeu? É, isso é importante, né? Isso também é Tá yoga, né? ouvindo bem? Pô, Tá? Tá. Isso, muitos corações, né? Coloridos ainda. Então, gente, como eu falei para vocês, a hora voa, né? Uma hora é muito rápido. Então, tá? Quem não me conhece ainda, meu nome é Cláudia Fiuza, sou coordenadora e professora no espaço do Surya Namaskara, tá? A gente hoje vai conversar sobre yoga
esse assunto é bem legal, a gente vai pegar na lata, como diz no popular, né, Jorge? E vamos conversar com o Jorge. Ele é professor, tá? De yoga e de Vedanta lá no Dharma Burma, em Caraí, tá? E ele já lidar com isso já há uns 27 anos, não é isso? 27 anos, mais ou menos, que ele já tá nessa trajetória aí. Então, tem muito para trazer para a gente sobre o yoga, né? Sobre essa tradição milenar maravilhosa. E a gente vai bater um papo com ele sobre yoga. Afinal de contas, para que serve yoga? O que é o yoga? Pois alguém aí falou que meu áudio está baixo. É, Andréia falou que meu áudio está baixo. Está baixo mesmo? Deixa eu ver se eu... eu acho que pode aumentar um pouquinho. Deixa eu ver aqui se tem como eu aumentar. Melhorou um pouquinho? Melhorou um Aqui pouquinho. entrou Anabela, mestra! Muito bem. Eu vou começar a falar, se ficar baixo a gente vê o que faz, tá? Eu acho que vou precisar de um fone. Pega o meu fone lá, amor, por favor. Esse não serve para mim. Não entra aqui. Tem que ser aquele meu lado assim. O da Cláudia está muito alto. O da Cláudia... Eu vou falar mais perto. Deixa eu ver se eu, falando mais perto assim, se melhora um pouquinho. Vamos tentar. Senão a gente pega um fone. Bom, primeira coisa, obrigado, Claudinha, pelo convite. É sempre uma alegria para mim Pra gente, né? estar com vocês no Súria, né, que eu já tive a oportunidade de estar ao vivo lá. Em breve estaremos ao vivo de novo. E esse tema que a Claudinha me propôs é uma pedra no sapato, viu? Tem que ser com você, e tinha que ser com você. Eu queria primeiro começar fazendo um pouco de dissolver uma certa confusão que existe em torno do yoga. Porque o que acontece? Quando você fala para uma pessoa assim, você vai fazer uma aula de natação, ela mesmo que nunca tenha feito, ela tem uma ideia do que é uma aula de natação. Ela já viu na televisão uma Olimpíada, já viu uma prova, ela sabe que tem aqueles 4 estilos, né? Crawl, borboleta, peito e tal. Ou se ela vai fazer uma aula de judô, vai botar o filho numa aula de judô, ela tem uma ideia, a pessoa sabe mais ou menos o que é uma aula de judô. Então tem o kimono, o objetivo é você derrubar o adversário. E assim, várias atividades na nossa vida, a gente mesmo que nunca tenha feito, a gente tem pelo menos uma ideia do que é. Isso não acontece com o yoga. As pessoas muitas vezes entram no yoga sem ter a menor ideia do que vai acontecer naquela aula, naquela 1 hora e meia que elas vão ficar ali. E não é incomum um aluno fazer uma aula de yoga num lugar, não gostar, e depois ele fazer uma aula em outro lugar e achar, nossa, esse yoga é que é maravilhoso. Esse yoga. Né? Esse yoga. Então, a primeira coisa que eu queria falar, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é uma confusão que existe entre a parte e o todo. Vou dar um exemplo. Quando você fala assim, cardiologia, é uma parte da medicina. Infectologia, que está na moda agora, né? É uma parte da medicina. Ou seja, toda cardiologia é medicina, mas nem toda medicina é cardiologia, certo? Então, quando você fala de prática de yoga, muitas vezes você tem uma prática de yoga que usa, por exemplo, asanas, foco nos asanas, posturas do corpo, né? Asana é parte do yoga? Sim, asana é parte do yoga. Mas yoga é só asana? Não. Mesma coisa acontece com pranayama, os exercícios respiratórios, com mudras, com kriyas, com várias outras técnicas e ferramentas do yoga. E que a pessoa, às vezes, pratica uma determinada linhagem que usa uma ou duas dessas técnicas e ela chama isso de yoga. Isso também é yoga, mas não é o yoga. Né? Por quê? Porque você está usando uma parte. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que yoga é um conjunto vasto
de ensinamentos, de práticas, de técnicas, de, enfim, exercícios, que têm todos eles um objetivo em comum, que é levar a gente para um nível superior de compreensão da nossa natureza, quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. Então, a primeira confusão é essa, não confundir a parte com o todo. Essa é fácil, né? A segunda confusão é mais difícil de entender, que é a confusão entre o conceito e o exemplo. Vou explicar aqui um episódio que vai ficar fácil para vocês entenderem. Então, um aluno chega para mim e diz assim, professor, você medita? Eu digo, medito. Como é que você medita? Aí eu digo para ele, olha, a minha meditação é assim. Eu começo quando o dia está amanhecendo, 5h30 da manhã mais ou menos. Eu uso uma almofada mais ou menos dessa altura, que é quadrada. Eu medito de frente para o Oriente, para o Leste, para o nascer do Sol, né? E eu fico cerca de 30 minutos ali. Eu faço um pranayama antes, para já aquietar um pouco a minha mente, aí eu me concentro na respiração e vou contando, né? Sento em meia lótus, porque as pernas já não, na minha idade, já não vão mais no lótus inteiro, como eu fazia há 30 anos atrás. Enfim. Beleza. Aí o aluno pega este exemplo que eu dei e acha que isso é o conceito. Então, ele só vai achar que está meditando se for 5h30 da manhã, de frente para o sol, numa almofada quadrada, desse tamanho, em que ele tem que fazer e uma série de coisas. Então, você não pode confundir o exemplo com o conceito. Isso é uma confusão muito comum. E a partir dessa confusão é que surge, por exemplo, cria-se espaço para a figura dos falsos gurus. Porque as pessoas acham que tem que fazer o que aquele guru diz, porque aquele guru que tem uma almofada quadrada, que medita 5h30 por meia hora, é o que é o certo. Entende? Então, essa é uma outra confusão que a gente precisa desfazer, né? Não confundir o que é o conceito com o que é o exemplo, a prática. E aí, se você tem uma prática que tenha por trás dela uma tradição, você pode até aceitar que esse yoga vá mudando. Porque, olha só, a gente tem que entender que essa prática começou há milhares de anos atrás. Ninguém sabe exatamente quando, né? Existem sítios arqueológicos na Índia, no Paquistão, que mostram, no barro, gravado lá, pessoas fazendo posturas de yoga, e isso tem, sei lá, quantos mil anos, 3, 4, 5 mil, não sei, né? Então, é uma prática muito antiga. E como tudo que existe na humanidade, ela vai sendo modificada com o passar dos anos. Basta ver que, olha só, nesse momento que a gente está vivendo lá por conta do assassinato lá do George Floyd nos Estados Unidos, se você pegar 100 e poucos anos atrás, era legítimo ter escravo. Era nobre ter escravo. Ninguém achava ruim ter escravo. Hoje a gente entende que é uma aberração, um absurdo, uma coisa sem... né? Não vale nem comentar. Mas o que aconteceu? Mudou, em 100 e poucos anos, a sociedade mudou. Você imagina o que o yoga não passou nestes 5.000 anos? Vamos para a gente ficar por baixo, né? Eu até trouxe uma coisa curiosa para mostrar para vocês, que eu vou até ler aqui, que como é que deveria ser a prática do yoga, conforme descrito no Hatha Pradipika, que é um texto clássico de Hatha Yoga, mais ou menos do século XVI, se eu não me engano, e que ele diz, olha só que bizarro que está escrito no capítulo sobre asana do Hatha Pradipika. Aliás, uma coisa, não é Hatha Yoga Pradipika, tá? O nome do texto é só Hatha Pradipika, que quer dizer, Pradipika quer dizer a pequena lanterna. Eu tenho que tomar cuidado porque a professora Anabela está aí, se eu falar então, olha só o que diz o Hatha Pradipika, no verso 12 do capítulo sobre posturas. O yogin, ou seja, o praticante, deve residir em um país justo, em que o governo seja bom e as esmolas sejam fáceis de serem conseguidas, para que ele esteja livre de preocupações. Deve viver em uma choça ou cabana, num lugar sem pedras, nem fogo, a 4 metros de distância ao seu redor.
A moradia deve ter uma pequena entrada, sem outras entradas, ou seja, uma só. Buracos ou poços. Não deve ser nem muito alta, nem muito baixa, com o chão coberto por uma fina camada de esterco de vaca e livre de insetos. Deve haver um anteparo nela e um poço nos arredores, e deve ser rodeada por uma parede. Isso é a descrição do lugar em que o yogi tem que fazer a sua prática. Agora eu te pergunto, funciona para hoje? Não funciona. Né? Então, assim, isso não era a descrição do conceito, era um registro histórico de uma prática. Né? A Bhagavad Gita tem a mesma coisa também, tem uma descrição até parecida com essa. Então, assim, e o que é pior nisso tudo, Claudinha, é que quando as pessoas começam a comparar os diversos estilos de prática de yoga, né? E aqui é muito importante a palavra prática, né? Porque yoga é uma prática. Você pode ler todos os livros de yoga no mundo. Se você não fizer, você não sabe nada de yoga, você nunca vai experimentar. Né? Elas ficam querendo converter o outro, sabe? Que negócio assim. Não, eu vou dizer para você, Claudinha, larga o Dakshina Tantra, vem fazer rata com a gente, ou o contrário, converter o outro. Quando, na verdade, são caminhos que usam recursos em maior ou menor intensidade, mas para o mesmo objetivo. E isso é importante. O yoga é para isso, né? Para esse objetivo maior. E aí, assim, eu me lembro sempre de uma entrevista que eu vi do Miles Davis há uns anos atrás. O Miles Davis, para quem não conhece, que é muito difícil, Miles Davis é, na minha opinião, o maior músico de jazz da história, né? Era um trompetista americano, basicamente criador do estilo de jazz mais suave, que a gente chama de cool jazz, né? E aí, quando o Miles já estava velhinho, já no final da vida, o repórter perguntou para ele assim: mas o Miles, hoje tem jazz de não sei o quê, jazz assim, jazz assado, jazz no escuro, jazz... igual acontece com o yoga, né? O que você acha disso e tal? Ele falou assim: olha, isso aí é igual quando você vai no restaurante. Você pega o que você gosta e deixa o resto para lá. Não se mete com o resto, entendeu? É a mesma coisa com o yoga. Você encontrou a sua prática, você aluno aí, praticante que está nos assistindo, encontrou a sua prática, vai fundo, vai ser feliz, entendeu? Porque também as pessoas experimentarem uma coisa, aí faz um mês, dois, depois experimenta outra, faz um mês, dois, depois não vai chegar nunca a um lugar... Quer virar logo de cabeça para baixo. Pois é, e é exatamente, né? Então, assim, isso assim, é o que eu... Agora, vamos ver um pouquinho, para a gente entender melhor, o que alguns textos importantes falam sobre o que é yoga, né? Já que o tema é esse. Mas você vai, por exemplo, a Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita é um texto... então, assim, primeira coisa, né? A Bhagavad Gita, porque Gita é uma palavra feminina. Então, não é o Bhagavad Gita, o mais correto é a Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é a Gita, a canção de Bhagavan, do Senhor, né? A canção do Senhor Krishna. Né? E a Gita tem vários momentos em que ela descreve ou cita o que é yoga. Né? A que eu mais gosto, é uma das mais famosas também, é o que está no verso 48 do capítulo 2, em que Krishna, explicando para Arjuna, né, diz assim, no finalzinho do verso, ele diz assim: Samatwan Yoga Uchate. Uchate é dito que yoga é Samatwan. Samatwan é equanimidade. Samatwan o tuan, né, é aquilo que tem sama, né? Então é aquilo que tem equanimidade. Então a atitude de yoga é uma atitude de equanimidade. Ou seja, tá frio, tudo bem. Tá calor, tudo bem. Então, só aí já mostra o tamanho do desafio de uma prática de yoga de verdade, porque a gente não tem essa capacidade de lidar com igualdade e serenidade diante de coisas tão diferentes. Então, quando a gente gosta, a gente fica feliz. Quando a gente não gosta, a gente não quer saber. Né? E em vários outros momentos da Gita, o Krishna fala para o Arjuna que é um estilo de vida de yoga. Né? E aí ele fala de Karma Yoga, fala de Bhakti Yoga. Mas, assim, a partir, provavelmente, desse texto, que é lindíssimo, são 700 versos, né?
o yoga passa a ser compreendido, percebido como um estilo de vida. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não adianta você ir para a sua aula, fazer tudo bonitinho lá em cima do tapete, e depois você sair e esquecer aquilo tudo. Por isso que o yoga tem que ter, necessariamente, a divulgação, a compreensão de valores. Porque, ok, a parte física você faz enquanto está no tapete, durante 1 hora. Mas e as outras 23 horas do seu dia? Você não faz yoga porque não está fazendo asana? Não. Pelo contrário, a gente brinca com os alunos. Yoga começa quando a aula acaba. Porque yoga, amigo, é você lidar com o seu chefe, com o vizinho, com o seu marido ou com a sua mulher nesse momento de quarentena. Né? Imagina, né? Então, isso é yoga. Eu sempre lembro do nosso querido, saudoso professor Hermógenes, né? Quando ele já estava também bem velhinho, assim, ele estava dando uma entrevista para aquele vídeo Eu Maior, né? Que vocês acham no YouTube aí, é bem bacana. E aí o repórter perguntou, o entrevistador perguntou para ele, professor, o senhor ainda faz yoga? Aí o Hermógenes já estava com mais de 90 anos, eu acho, falou assim para ele, eu estou fazendo yoga agora. Não estou aqui, presente, prestando atenção no que você está falando, né? Presença, né? O repórter queria perguntar, na verdade, se ele fazia asana. Olha de novo a confusão da parte com o todo, né? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Aí a gente pode falar também do que é yoga no texto que é talvez o texto mais importante para essa discussão, que é o Yoga Sutra de Patanjali, que é um texto que foi o primeiro, talvez, a formatar a prática do yoga. Né? Então, o Yoga Sutra é um texto que não se sabe exatamente de quando mais ou menos ali 300 a.C., até 200 ou 300 depois, ou seja, tem um gap aí de 500, 600 anos em que ele pode ter sido escrito. E é importante entender uma coisa. Quando a gente fala de Yoga Sutra, a palavra sutra vem de um radical, olha eu de novo me aventurando aí no sânscrito, vem de um radical que é si, que é costurar. Né? Então, um sutra é uma coisa que costura uma ideia na outra. É como as contas, né, de um japamala. Né? Você tem um fio aqui dentro que costura essas contas, mantém essas contas unidas. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, às vezes, traduzem sutra por aforismo. Mas não é uma boa tradução, porque o aforismo é uma ideia que se encerra nela mesma. Né? Então, eu digo para você, diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é um aforismo, é uma ideia fechada. O sutra não, é uma ideia que depende da seguinte e da anterior para fazer sentido. Né? Então, esse texto Yoga Sutra, o Patanjali descreve o tal do Ashtanga Yoga, que é o yoga dos 8 passos, né? E ele procura normatizar um pouco essa prática. Né? E aí, no Sutra 2, do primeiro capítulo, o livro tem 4 capítulos, né? Ele descreve, então, o que é yoga. Então, é o verso mais conhecido, provavelmente todo mundo que está assistindo a gente aqui já ouviu, ou já leu esse verso, né? Que ele diz assim, Yogas Chitta Vritti Nirodha. Então, yoga é o Nirodha, o controle, o recolhimento das vritis, das ondulações, das perturbações da mente, da chitta. A palavra chitta, ela tem o sentido de mente. Patanjali normalmente usa chitta como a mente como um todo, né? Mas a palavra chitta também tem outros significados. Ela se refere também ao aspecto memória da mente em outro momento. Mas não vem ao caso. Então, o que ele diz? Yoga é o recolhimento das ondulações da mente. O que são as ondulações da mente? Dos pensamentos. Né? Então, é você ter um certo controle sobre os processos da mente. Só que a gente sabe que esse controle ele não é definitivo, ele não é, inclusive, possível de ser atingido completamente, pelo menos não para nós, réis mortais. Né? Mas a gente quer que, pelo menos, o yoga nos dê um pouco de equilíbrio. Aí, você pensa, pô, beleza, descreveu o yoga, né? Yoga é o controle da mente. E daí? Para que serve? Para que serve?
E aí, o para que serve está no sutra seguinte, em que então ele diz Tada Drashtu Swarupi Avastana. Tada, então, Drashtu, vem do verbo dra, ver, né? O percebedor, que somos nós. Avastana repousa em Swarup, na sua verdadeira natureza. Ou seja, yoga é você ser capaz de aquietar o processo dos pensamentos para que você perceba a sua verdadeira natureza, que é divina. Esse é E aí, depois os outros 193 sutras, Patanjali vai explicar isso, serve para explicar isso. E ele explica muito bem. E para quem já estudou o livro, já leu, tem conhecimento, é importante compreender que o tempo todo ele fala da meditação como sendo a parte mais importante desse negócio, o objetivo, vamos dizer assim. Não o objetivo do yoga como um todo, mas o objetivo da prática dos 8 passos, né? Então, as pessoas começam, bom, se você não atinge esse estado de equilíbrio, você então fica sujeito às flutuações da mente, que é o que acontece com todo mundo. E aí, ele, e não coincidentemente, tanto no Yoga Sutra quanto na Bhagavad Gita, a ferramenta para você evoluir nessa prática são duas, Abhyasa e Vairagya. Abhyasa é repetição. E esse aspecto é muito importante, porque a gente vê as pessoas quererem resultados da prática de yoga como se ela fosse um comprimido. E não existe isso. Eu já contei para você, você conhece essa história, mas eu vou contar para quem está nos assistindo. Uma vez eu estava lá no espaço, aí chegou uma moça, uma mulher de 32 anos. E ela começou a falar comigo que ela precisava praticar, que ela estava toda enferrujada, que ela estava tensa, vivia nervosa e não dormia, aquelas coisas que a gente, né? E principalmente meditar, porque a mente dela, ela era muito ansiosa, mas muito ansiosa, muito, enfim. Primeira coisa que eu fiz foi botar ela sentada. Falei, senta, respira, bebe um copo d'água, porque o negócio é tarja preta, né? Aí eu falei para ela assim, você é ansiosa, por isso que você quer praticar yoga. É por isso mesmo, professor. Eu falei, muito bem. Quantos anos você é ansiosa? Você consegue registrar isso? Isso é uma boa pergunta para quem está nos assistindo, né? Você consegue ter ideia disso? Ela falou assim, eu sei exatamente. Eu falei, quando foi? Eu tinha 16 anos. Aí ela me contou um episódio que aconteceu lá, familiar, e a partir daquele momento ela começou a viver uma ansiedade e não parou mais. Aí o trabalho, a faculdade, não sei o quê. Aí eu falei para ela, pois é, então se você tem 32 e você é ansiosa há 16, ou seja, metade da sua vida você vive um processo de ansiedade, você tem que me dar pelo menos uns 3 ou 4 anos para eu poder tentar tirar você desse processo. Não vai ser em um mês de aula. Claro, e esse é um... Né? Então, o Patanjali define esse abhyasa, que é essa prática, essa repetição, no Sutra 14, se eu não me engano, ele diz assim, a repetição tem que ser praticada com dedicação e cuidado, sem interrupção e por um longo período de tempo. Atenção, cuidado, não pode parar e por um longo período de tempo. O quão longo esse período depende de como a mente daquele aluno é qualificada, né? E a gente já vai falar um pouco sobre essa questão da qualificar a mente para a gente ser um bom praticante, né? E aí, então, primeiro aspecto, abhyasa. Então, é perseverança. Sabe, é aquela coisa assim, o cara tem uma festa e diz assim, amanhã eu não vou na aula, não, porque eu tenho uma festa, hoje eu vou dormir tarde. Sabe? Ou então, enfim, não tem esse compromisso. E isso, Claudinha, infelizmente, é uma coisa muito da nossa sociedade, muito do mundo que a gente... As pessoas não têm perseverança, não têm tapas, né? Não têm força de vontade. Então, assim, desistem de tudo muito facilmente. E assim, desiste do yoga, mas não desiste só do yoga, desiste do pilates, desiste do ginástica, dos empregos, desiste dos relacionamentos. Isso vira um padrão mental muito perigoso, porque as coisas, para elas atingirem um nível de maturidade, elas precisam de esforço, de dedicação.
né? A gente, é aquela história, né? A gente nasce careca, banguela e analfabeto, né? A gente Uhum. tem que aprender tudo na vida. E esse processo não acaba nunca. Não. Então, é importante que os alunos compreendam isso, porque os professores acabam ficando chatos. Tipo, cara, não falta aula. Você fez ou não sei o quê, você está praticando em casa, você medita, você. Então, Ai, que porque fico tão aliviada escutando você falar assim, porque os alunos já falam, gente, muito chato, ela vai falar a mesma coisa de novo. eu brinco assim, eu estou ficando careca de repetir coisa e tô mesmo, entendeu? Estou ficando careca mesmo de tanto repetir, mas é isso, mas é o meu Dharma, né? O Dharma do professor é esse, né? Enfim. Então, essa questão da prática é importante porque o que acontece? Você vê, às vezes, eu conheço alguns praticantes muito jovens, muito inexperientes, e que querem fazer um curso e começar a dar aula. Eu não estou falando, quero enfatizar isso, que não pode haver um professor jovem de yoga. Não é esse o ponto. O ponto é o quanto de experiência com ele mesmo ele tem de yoga. Porque no primeiro verso lá do Yoga Sutra, começa Ata Yoga Anushasana. Essa palavra Anushasana, do primeiro sutra, ela é dividida em duas, Anubhava e Shasana, ou seja, é experiência prática. Yoga é experiência prática. Se você não tiver prática, você não tem yoga. Não é à toa que a gente diz, você vai fazer o quê? Vai para a sua prática? Como é que está a sua prática? Você está praticando? Né? Então, você pega uma pessoa muito jovem, que não tem vivência de yoga, que compreensão ela tem desses aspectos mais sutis? É o mesmo caso, vou fazer uma analogia aqui meio fajuta, mas é o mesmo caso de você, por exemplo, deixar que uma pessoa de 28 anos seja um juiz. Na minha opinião, juiz não podia ter menos de 50 anos. Sabe por quê? Porque o que esse cara de 25 anos viveu para poder julgar a vida dos outros? Ah, mas ele conhece a lei. Ok, ele conhece a lei, é um requisito fundamental. Mas e os aspectos mais sutis, os aspectos mais humanos da coisa? Ele tem essa experiência? Provavelmente não. E não é demérito nenhum, porque ninguém nasce sabendo, né? Tanto é que a gente olha para trás e diz assim, nossa, se eu soubesse naquela É. época que eu sei hoje, eu faria diferente. A vida é assim mesmo. Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, a perseverança é inegociável. Se você abandonar a prática, e acontece, a gente tem alunos que abandonam, voltam um ano depois muito pior. E aí você tem que quebrar uma pedra maior, entendeu? A É. montanha fica mais íngreme, né? Então, não desistir. E a outra, né, os dois aspectos, né, a Abhyasa e Vairagya. A outra, Vairagya, é o desapego. Esse é muito mais difícil. Porque se a prática já é difícil, o desapego Nossa, é. é mais difícil. Mas também tem uma coisa, e aí eu já vou entrar um pouco na história do Vedanta, né? Quando você fala de desapego, é o quê? É você perceber que a sua mente ela está o tempo todo conectada com desejos. São os desejos que nos movem. Então, tudo que a gente faz na vida, a gente faz porque a gente tem um desejo. E aí, tem gente que vai fazer a prática de yoga porque deseja ter um corpo mais saudável. É legítimo. Tem gente que vai praticar porque quer ter uma mente mais quieta, mais serena. Ok. Tem gente que está em busca de conexão com o Ishvara, com o divino. Tudo bem. Aliás, eu acho que yoga é a única coisa que existe que serve para o corpo, para a mente, para o espírito, para as É, pra tudo, emoções. eu também acho. Né? Enfim, então, esse desejo ele é inerente à condição humana. O problema não é você não ter desejo. O problema está em você acreditar que é através da satisfação dos desejos que você vai ser feliz. Desejar, tudo bem. Mas se você acha que ter aquele carro, casar com aquela pessoa, fazer aquela viagem, se livrar da quarentena, sei lá, qualquer coisa, é o motivo da felicidade, você está trocando uma ilusão por outra. Você vai viver de uma bolha para outra. Porque na hora que aquele desejo é saciado, ele deixa de ser importante e surge um outro desejo na sua mente. Porque essa é a natureza da mente, é assim. Então, o problema não é ter desejos, o problema é acreditar que os desejos são a fonte da felicidade.
E aí, eu falei que eu ia entrar um pouco no Vedanta, né? Porque quando você estuda Vedanta, né? E o Vedanta, só para botar todo mundo mais ou menos na mesma página, né? O Vedanta é a parte da tradição védica que lida essencialmente com o autoconhecimento. Quem eu sou, qual é a minha natureza, qual a natureza da realidade, qual a natureza do divino. E a linhagem que a gente estuda, que a gente pratica, que é o Advaita Vedanta, o Vedanta Advaita, não dual, entende que tudo o que existe, eu, você, todos os objetos, são manifestações do divino. O nosso querido Swami Dayananda sempre falava, não existem muitos deuses, não existe um Deus, só existe Deus. Então, essa é a visão de Advaita Vedanta. Então, veja só, se você acredita que a felicidade vai ser conquistada num objeto externo, qualquer coisa aqui, ó, a caneta aqui, você conquista esse objeto e aí alguém tira ele de você ou você perde, e aí para onde foi a sua felicidade? Foi embora. Então, a prática, o estudo, é para que você desenvolva a percepção de que você não precisa fazer nada para ser feliz. Você não precisa ir a lugar nenhum. Né? É uma tradição que, como a professora Glória Neira falou outro dia lá no espaço, ela é muito generosa, porque ela não te pede nada. Você não precisa mudar de nome, você não precisa ir para a Índia. Se você é cristão, evangélico, católico, budista, ateu, você pode continuar sendo tudo isso. Você não precisa largar sua família, largar o seu emprego, botar uma tanga e morar no Himalaia. Não precisa. Porque o que acontece? Vocês perceberam, e agora eu vou mostrar quanto isso é verdade. A maioria das pessoas tem um regime de vida que é assim, trabalha 11 meses por ano, tira um mês de férias. Aí, nesse mês de férias, ela quer ir para longe. Né? Então, vamos supor, a pessoa junta a grana o ano inteiro, aí chega nas férias, ela pega o namorado, a namorada, o marido, a esposa, enfim, quem for, e vai lá para Bali. Nossa! Bali é lindo demais, é um paraíso na Terra. E aí ela fica lá um dia, 2 dias. No terceiro dia ela já nem lembra que tem chefe. No quarto dia ela não lembra que tem sogra. No quinto dia ela não lembra de mais. Maravilha, né? Vai lá para a beira do oceano lá e tal, não sei o quê. Bom, ela fica lá 20 dias nessa vibe, tudo bem. Se ela ficar 50 dias aí, todos os problemas que ela tem aqui vão chegar lá. Vão atravessar o oceano, vão voltar para lá. Porque os problemas, eles estão aqui. É como a gente os problemas. Entendeu? Então, esse é o... Aí a pessoa quer trocar a vida de executivo pela vida de yogi. Agora eu não vou mais me aborrecer, não preciso mais me preocupar com carro novo, com gravatas francesas, com essas coisas todas. Aí ele vai e começa a se preocupar se o sânscrito dele está bom, se ele está rezando direito, se ele sabe citar o Veda de cor, se os alunos dele acham que ele é um iluminado ou não. Aí ele troca um apego material por um apego à iluminação. Que vantagem que teve aí? É mais bonitinho só, mas vem de revista, mas não, do ponto de vista da tradição mesmo, da percepção do que é o yoga, ele não avançou nada, ele trocou uma coisa por outra. Né? Então, assim, ao perceber que você já é uma pessoa purna, né? Que tem até um mantra, né? Purna, amada, purna, mida, né? Que você já é purna, que você já é plenitude, você pode, então, agora eu vou fazer o fechamento, voltar lá naquele verso da Gita e ter samatvam, equanimidade. Se você conseguiu isso, parabéns, você conseguiu yoga. Yoga é isso. Né? É você fazer essa... Eu dei essa volta toda para que vocês entendam que é isso. E aí, não adianta a pessoa, por exemplo, reclamar da pandemia. Né? Eu, pessoalmente, apesar de todas as dificuldades que a gente está vivendo, né, os professores de yoga estão vivendo, a pandemia me trouxe coisas maravilhosas. Né? Estou tendo mais oportunidade de estudar, né? Enfim, várias coisas. Né? É um aprendizado também. Eu não aguento mais live, né? Você abre a geladeira e tem uma live dentro da geladeira.
É verdade, é. Então, assim, é a live da live daqui a pouco. É um negócio muito louco, né? Enfim, mas faz parte, mas vai passar também, né? Vai Daqui a passar. um ano, fazendo mais live. Alguém vai falar, como é que é aquele negócio mesmo que a gente fazia quando não podia sair de casa? Ah, estamos Ainda em live. vamos rir sobre. Eu já falei para os alunos, a gente vai rir muito sobre isso ainda. Então, para fazer um fechamento, para ver se tem alguma questão aí, é o seguinte: a gente quando estuda Vedanta, divide a sadhana, né? Sadhana, o que que é? Sadhana é a prática, né? Cada um precisa ter a sua sadhana. Você não tem, comece a pensar nisso. Que horas você medita, se você reza, se você faz puja, enfim. E aí também puja é outra coisa. Não precisa ser aquele negócio complicado, não. Você tem lá um altarzinho, uma Nossa Senhora, ou Ganesha, ou São Jorge. Tal. Aqui em casa tem tudo. Aqui em casa tem Saraswati, tem São Jorge, tem tudo que você imaginar. Então, estamos cercados de todos os lados. Aí você chega ali, acende uma velinha, faz um namaskara, ou faz uma oração, bota uma florzinha. Isso é uma puja. Se você fizer com o coração, é uma puja, né? Então, a gente divide no estudo de Vedanta esses sadhanas em dois tipos. E esses tipos de sadhana, eles não têm, não é que um é melhor que o outro. Eles são só diferentes quanto ao objetivo. Então, Avantara sadhana é o que a gente chama de sadhana secundário. É o sadhana que ele é um sadhana que prepara para o principal. Então, Avantara sadhana, yoga. Yoga é um sadhana, é uma prática, mas o yoga não vai te levar, segundo a tradição de Vedanta, para moksha. Que é, porque também tem isso, né? A pessoa lê o Yoga Sutra de Patanjali e acha que o objetivo do yoga é samadhi. Não, o Não. objetivo do yoga é moksha, é liberação dessa zona que é o samsara, que a gente vive. Nasce, morre, faz karma, faz tudo errado, e nasce de novo, e nasce melhor, nasce pior, e a gente está o tempo todo nessa roda viva, né? Então, o objetivo do yoga é se livrar disso. Mas ele é uma prática preparatória do quê? Do corpo, mas principalmente da mente. Dotar o aluno justamente dessas capacidades de maturidade, que é uma expressão que a gente usa muito em Vedanta, dessa lucidez, desse samatva. E aí você tem Mukhya Sadhana, que é a sadhana principal, que é Vedanta, que é o reconhecimento dessa natureza entre o Atma, o Diva, o indivíduo, e Ishvara, o Senhor. Né? Ele que tudo governa, que é o sentido da palavra. Né? E que o mundo, né, são os três ingredientes, né? Ishvara, Diva, o indivíduo, e Jagat, o mundo. São uma coisa só. Né? E essa compreensão do que é a vida, do que é a natureza, do que é a realidade, é o que leva a gente a esse autoconhecimento, por isso que é considerado, para quem estuda, para quem pratica o Vedanta, como o Mukhya Sadhana, a sadhana principal. Né? Então, o yoga é um meio e é um fim, né? Mas não é o último fim. Né? Então, a gente... Por quê? Porque se a gente confundir o objeto só existem duas coisas no mundo, né? Nós, a nossa consciência, e o resto. O resto todo é objeto. Né? A minha mente é objeto, meus pensamentos são objetos. Né? Todas as pessoas que estão aí nos assistindo, esse telefone que está aqui na minha frente, tudo ao meu redor é objeto. Eu sou aquele que é a consciência presente na observação de todos os objetos. Você é uma consciência que percebe a sua mente, o seu corpo, as suas emoções e tudo que está ao seu redor, inclusive eu. Então, na verdade, cada um de nós tem um pouquinho, é uma consciência que é a mesma da consciência cósmica e a gente vê o mundo de formas diferentes. E é por isso que dá tanta confusão. Por isso que uns são vascaínos, outros são flamenguistas, outros são tricolor. Porque é isso, a gente vê o mundo com a mente. Né? E a mente interpreta os sinais que ela pega do exterior. Né? Então, a gente precisa compreender isso. Quer dizer, yoga é uma prática com múltiplas vertentes
E aí eu quero para encerrar, fazer uma comparação, como eu fiz aquela no início, que é assim. Eu gosto muito de ler, né? Eu sou um leitor voraz, né? Desde muito pequena, uma das coisas melhores que os meus pais fizeram por mim foi me dar livro quando eu era criança, né? E aí, uma vez me perguntaram o que eu achava. Eu já tinha lido 2 livros do Dan Brown. Dan Brown é aquele escritor americano, acho que ele é americano, que fez O Código da Vinci, Anjos e Demônios, vira filme com Tom Hanks, né? O cara popular em Hollywood e tal, e vende livro igual água. Se você olhar para o texto do Dan Brown com olhos de um crítico literário ou com um estudioso de línguas e tal, é pobre. É pobre. Não é bom o texto. Eu estou falando do original, não estou nem falando da tradução. Mas o que acontece com o Dan Brown? Muitas pessoas pegam um livro do Dan Brown, que é fácil de ler, e pegam gosto pela leitura. E aí elas vão pegar uma coisa um pouco mais sofisticada, mais difícil, mais densa. Se você não passar num Dan Brown, você nunca vai chegar num Saramago. Saramago não é um escritor para qualquer leitor. Jorge Luiz Borges não é um escritor para qualquer leitor. Você tem que ter um volume, uma vivência de leitura. Mesma coisa com yoga. Então, se a pessoa tem uma prática, às vezes, frágil, é melhor que ela comece nessa prática frágil. E aí, o que eu chamo de frágil? Uma prática que não tem a estrutura de uma tradição. Isso, para mim, é uma prática de yoga frágil. Mas que ela comece nisso e ela, tendo abhyasa, tendo perseverança, que ela vá evoluindo, ela vai se interessar por estudar mais, por praticar mais, para entender o que está por trás daquilo que ela faz em cima do tapete e evoluir. E, por final, yoga é para a gente ser feliz. Se não servir para a gente ser feliz, nada na nossa vida vale a pena. Tudo que vale a pena a gente fazer é para a gente ser feliz. É isso aí. Pois é, Jorge. Então, assim, completando, muitas pessoas pensam, né? E tem essa visão. Ah, mas você é um professor de yoga. Parece tipo assim, que é tudo muito fácil pra gente, né? É, você deve ter já escutado isso também, porque eu escuto. Ah, mas você tá em casa, mas você dá aula. Aí eu fico assim, mas peraí, para mim dar aquela prática para o aluno, eu tenho que ler muita coisa. Às vezes o aluno questiona coisas para mim, que para mim responder a ele, às vezes eu não vou responder na hora. Eu vou ter que ler ou até consultar um mestre, uma pessoa que está com mais conhecimento do que eu. Então, você, a Cris, todos os professores de yoga aí que estão convidados esse mês para falar um pouquinho sobre yoga, a gente levanta e respira, acho que 25 horas por dia yoga. Eu acho que não é nem 24, eu acho que é 25. E assim, tá cansativo dessa forma, mas é uma coisa maravilhosa. É o que aconteceu na semana passada, conversando sobre yoga, na live até da Cris. Você chega a se emocionar, porque é muito bonito esse negócio que está dentro de você. O yoga é muito mais além do tapete, realmente, entendeu? Você estudar e eu nunca vou esquecer quando eu entrei no curso de formação. Nunca. O Ricardo falou, você tem certeza que você vai nesse caminho? Eu falei, vou fazer o curso de formação. Ele falou para mim, é um caminho sem volta. Eu falei, nossa, um caminho sem volta? Ele vai. E realmente, eu nunca esqueço, é um caminho sem volta. Assim, é muito bom, né? Realmente. Mas é muita coisa. As pessoas acham que é fácil você chegar aí falar isso tudo que você falou. A Cláudia, a Cris, todos os professores que estão convidados, outros também que a gente tem maior respeito, né? Muito respeito. A Anabela aí também. É muito difícil, cara. A gente arquiteta tudo para poder levar uma coisa, até desde a propagandazinha lá no Instagram, no Facebook, conforme a live, as práticas, então, as meditações, entendeu? Você tem que estar muito bem para você dar uma meditação. Se você não está bem com você mesmo, como que você passa uma meditação para o aluno? O aluno vai perceber, entendeu? Ele, nossa, o professor não está legal. Então, não é fácil, né? Ser um professor de yoga, né? Professor de yoga, antes de ser professor de yoga, ele é gente, é bicho gente, né? Então, professor de yoga também sente raiva, professor de yoga também se irrita, professor de yoga também tem dor de cabeça, tem enjoo, tem dor de barriga, tem essas coisas todas. Pratique yoga. A diferença entre, no aspecto mental, vamos dizer assim, de um professor
para um iniciante é o que eu chamo de velocidade de retorno. No Tattva-Bodha, que é um texto de Shankara, que é um dos primeiros textos que a gente estuda em Vedanta, porque ele explica os conceitos, o Shankara diz assim, o aluno tem que ter qualificações para praticar yoga. Antes de praticar yoga, ele tem que ter 4 qualificações. Aí ele escreve, né? Discernimento, desapego, tal, não sei o quê. E aí tem um conjunto de 6. E que a primeira é chama. Chama é uma capacidade de você evitar que um pensamento que você tem ruim ou agressivo, ele germine na sua mente. Então é aquele negócio assim, a pessoa fala um negócio para você, você respira fundo e diz assim, deixa passar, não vou responder. Aí o Shankara continua, mas se você não tiver chama, você precisa ter dama. Dama é controlar o corpo. Então assim, você pensa em dar uma piaba no cidadão, mas na hora H você segura a onda. Então se você não tem chama, pelo menos que você tenha dama. Então, a vantagem do professor de yoga, ou de um praticante com muitos anos de experiência, é que ele percebe a temperatura da água subir antes. E aí ele percebe aquilo e diz assim, opa, vai dar ruim. Respira, dá uma volta no quarteirão, muda de assunto, pede licença e vai beber água, e aí esfria aquilo. E essa é a atitude que a gente tem que ter mesmo, entendeu? Porque a violência só gera violência, né? Enfim, a gente precisa aprender a lidar com o outro, lidar com respeito, respeitar o outro, né? E nós vivemos numa sociedade muito ruim de respeito, muito ruim de generosidade, né? E o yoga é uma ferramenta para mudar isso, mudar esse padrão mental e, mudando o padrão mental das pessoas, mudar a sociedade que a gente vive, né? Assim espero. Ah, eu também espero. Então, como eu falei, gente, o tempo corre bastante, tá? O Jorge é maravilhoso e gosto muito. Vira e mexe é aquilo, né? Não é porque eu tenho meu espaço que eu não vou no espaço dele. Eu adoro ir lá. A última palestra foi da Glória, né? Foi maravilhosa antes da pandemia, né? E assim, a gente está sempre aprendendo. Como ele também vai lá no espaço, ele, nossa, o Dakshina é isso, né? Ele indagou até a Anabela. É isso, e a gente conhecendo cada vez mais um ao outro. Isso eu acho muito bacana, sabe? Quando a gente leva a sério e faz essa troca. E tem que ser muito grata por você estar aí explicando um pouquinho do que é o yoga, né? E que as pessoas que queiram praticar depois, podem praticar até agora online, tem a Dakshina Tantra comigo, com outros professores, tem o Jorge aí, entendeu? A gente está oferecendo aulas online, o Jorge ele dá também workshops, palestras, né? E assim, a gente estava com os projetos aí para você fazer lá no espaço, né? Mas a gente vai acabar que vai fazer online mesmo, né? Vai ser tudo no tempo. Então, gente, pratiquem. Sempre não vou esperar passar a pandemia para me começar a prática que eu vou fazer lá. Não, gente, pratica, tá com vontade? Vamos começar a praticar, não é? Pelo contrário, as pessoas que mantêm há um tempo uma prática, né, que tem esse abhyasa, né, elas agora atravessam essa pandemia. Nossa, mas é verdade, é verdade. É. E é isso, gente. Estamos aqui à disposição. Eu, o Jorge, a Cris, tá? E pratiquem, tá? Tem esse mês aí, tem várias lives aí, as lives, né? As lives maravilhosas que vocês podem ver. Nossa, isso aqui é legal, entendeu? E aquilo que ele falou muito bem. Poxa, aqui eu me senti melhor. Isso acontece muito. Às vezes um aluno faz um Dakshina Tantra Yoga, eu não gosto desse negócio individualizado, eu gosto de fazer a prática em grupo. E ele vai se sentir bem na prática em grupo, quando a prática é uma prática séria. E o contrário, não, eu não quero fazer em grupo, eu quero fazer individual, mas o que vale é a essência mesmo, que vai muito mais além do tapetinho de yoga, entendeu? Muito mais além. Não tem nem como falar agora, porque seria a segunda live e a gente não tem condições, né? Tem horário, tá? Eu agradeço, muita gratidão, tá? Que a gente continue aí no nosso Dharma, tá bom, gente? Então, é isso aí, continue, tá? Namastê para todos vocês, todos que participaram, tá? Beijo para vocês.